Olá, Virgem, feliz ano novo. A leitura de hoje é de previsões para o primeiro semestre de 2026. E antes de começar as previsões, eu vou fazer uma recapitulação do seu ano passado e das energias passadas que você traz para esse novo semestre, porque as energias elas vão se encadeando e aí a gente vê melhor como se encaixa essas previsões para vocês. Bom, aqui com o oráculo Folhas de Chá, dá para entender que no ano passado ou já no final do ano, veio uma energia nova, você estava num caminho novo, era um caminho difícil, um caminho desafiador, mas aqui o intuito é de subida, é de criar uma boa base, solidez, então a proposta é muito boa, e termina aqui a energia falando de casamento, falando de oficialização, de parceria, sociedade, enfim. Que também pode ser de cunho amoroso, falando que o seu relacionamento passou por desafios, ou você começou um novo relacionamento, uma nova situação na sua vida prática, material, mais ligada com o amor, e aí tem essa energia mais de oficialização de algo que foi realmente firmado em contrato, com compromisso claro, essa energia mais séria. Mas vamos nos atentar a uma energia geral, porque aqui é uma leitura geral. Então aqui no geral, o ano passado principalmente, eu acho que foi muito desafiador para você, com essa energia de novo caminho. Foi um caminho difícil, você passou por muitos bloqueios, você teve que lidar com situações até mais extremas, mas aqui fala de uma construção de bases sólidas. Então, esse novo caminho que vem, ele não é à toa, ele vem para você construir as suas bases e fala dessa energia de casamento, dessa energia de estrutura mesmo, que é formalizada. Então, esses desafios eles não aconteceram à toa, esse novo caminho que você estava percorrendo não era à toa, é porque você precisava construir as suas bases. E aqui fala muito de você, por mais que sejam situações que você faça em conjunto, como eu falei de casamento, parceria, sociedade e também no âmbito de trabalho, né, a troca profissional, aqui está falando muito de você, você precisa do seu chão, você precisa da sua torre. Então, basicamente aqui está falando da sua torre interna. E torre, quando a gente vê nas simbologias, as torres eram as formas de defesa dos antigos reinos, então tem toda essa simbologia de ser a testa de ferro. Então você precisa de ter essas barreiras bem formadas para você não ficar sofrendo com qualquer abalo que acontece na sua vida. Então essa é a proposta de todo esse desafio, de todo esse ano que eu acredito que foi essa energia que vem, né, do ano passado, foi um ano mais desafiador, foi um ano que te testou mais. Você percebe que foram muitos testes, parecia ser uma seleção da vida para ver se você estava apto para chegar nessa torre, para chegar nesse reino, no seu próprio reino. É uma construção sua, por mais que seja, como eu falei, em conjunto, mas é sua. É a sua base, é a sua solidez. E a sua energia, Virgem, é terra. Então você precisa de ter o seu chão para pisar. Então, se você não estava assim, como vem muita energia de ar com você, já eu vou falar mais para frente sobre isso, mas vem energia solta, isso não tem muita relação com a sua personalidade, do seu signo, do seu jeito. Então não tem chão, vai ter muita desestrutura. Então a vida tá te trazendo o chão, de uma forma mais desafiadora, de uma forma até mais truculenta, mas é para empurrar para você esse chão que provavelmente você não criou antes. Então se veio muito forte isso no ano passado, é porque Virgem não criou o seu chão, não criou sua rede, não criou essa construção, essa sua torre que é a testa de ferro que barra de muitas coisas chegar até você, de não te pegar mais. E aqui também fala de evolução, de amadurecimento, então é uma fase que você precisa passar, você não pode viver mais de uma forma muito solta, com as coisas jogadas, com as coisas sem definição. Então essa energia final do casamento fala de fechamento, fala de elo, mas fala das coisas bem firmadas. Junto com essa torre aqui, está falando disso.
Então, no fim das contas, dá para entender que é para você ter as suas bases sólidas bem firmadas das áreas que são importantes na sua vida, e aqui também fala muito de 2 áreas que são muito importantes, que são básicas, por exemplo, saúde, trabalho, família, relacionamento, enfim, que são muito importantes, que fazem toda a engrenagem da sua vida funcionar. Então tem 2 coisas que você tem que deixar mais redondinho, mais organizado, porque aí a sua vida no resto vai funcionar bem, ou no mínimo que seja aceitável. Então, se essas 2 partes não estiverem trabalhando bem, funcionando bem, sozinhas, porque a gente está fazendo toda essa construção, essa base, para que depois essa torre permaneça ali, e ela se fixe ali. Então, quando a gente não tem isso, quando a gente não cria isso, fica tudo muito solto, qualquer coisinha abala, qualquer coisinha pega, qualquer coisinha vira um total desastre. Então, acho que a mensagem aqui principal é que tem que trabalhar nessas bases, mas de 2 coisas que são muito importantes na sua vida. Para a maioria, com certeza, aí entra a parte de relacionamento e a parte de profissional/financeiro. Então é a base que faz a sua torre funcionar, a torre da sua vida, todo o conjunto da sua vida funcionar de uma forma melhor. E principalmente para que você não tenha que ficar passando por testes mais extremos, para que você aprenda, passe de fase e continue. Porque quando tem essa energia também de montanha, de muito peso, de sempre estar passando por algum bloqueio, algum perrengue, mas olhando de uma forma mais extrema, é porque não tem base, não tem nenhuma estrutura formada, e aí tá pulando de galho em galho, tá pulando de desafio em desafio e não tá se assentando. Então a sua energia basicamente fala de assentamento, precisa aterrar, e a sua energia, como eu falei, é terra, é você na sua essência, Virgem. Então, isso já começou ano passado, vai ter a continuidade, a parte 2 nesse ano. Agora olhando essa energia passada pelo tarô, fala que você não recebeu nada bem esse novo caminho, esses novos desafios, você estava lutando contra, a sua energia psíquica, mental aqui é muito bruta, pensamento muito pesado, negativo, reclamação, só reclamando, só falando mal, só, ali difamando. Isso não ajuda, você está lutando contra uma montanha, você tem uma montanha para subir, não adianta você lutar contra ela, só que você lutava mentalmente. Ou talvez essa montanha não era tudo isso que você colocava para você, mas com essa mentalidade, você com certeza enxergava as coisas de uma forma mais exagerada. Então aqui entra essa energia mental baixa, de muito negativismo, muito pessimismo, um olhar mesmo mais de criança que reclama que não está do jeito que você queria, porque a energia ela ainda é bruta, mas é no sentido infantil, de não encarar as coisas com maturidade, de encarar com reclamação, com birra. Então você ficou fazendo birra com o que foi apresentado e você não viu a energia, o coração ali da situação, que era, para alguns casos, a própria reestruturação, se teve alguma queda, algum problema, ou uma estruturação mesmo, se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa que ainda está criando as suas bases, então não viu que esse era o sentido, esse era o propósito, aí ficou se amarrando nessa reclamação, nesses sacrifícios, porque todo desafio envolve sacrifício, e não entende, não realiza, e aí só bate de frente, é choque, e é só choque. Por isso que talvez o ano passado tenha sido mais pesado para você, porque você não recebeu toda essa provocação da vida de uma forma mais aberta, com uma mente mais aberta. E aí você todo amarrado nos seus pensamentos, todo amarrado nessa energia bruta, você não expande, você não caminha junto com esse fluxo. E o fluxo, quando você está dentro dele, aí vai que vai, mas quando você está lutando contra ele, aí vão ter que acontecer mais choques, mais pessoas são usadas no caminho, que vão te trazer esses choques, mais situações também, que aí você fica: "Nossa, por que que tá essa repetição? Por que que tá, essa implicância com esses assuntos?"
essa implicância com essas situações que vêm sempre para cima de mim, por quê? Porque eu não tenho uma base, porque eu não tenho um assentamento que vai me proteger, você não tem proteção, Virgem. Então o que dá para entender essa energia também de criança é que você está muito exposto, muito vulnerável, quando você não tem essa proteção. E essa proteção ela é sua, é você que tem que criar ela. Então fala também aqui desse caminho de maturidade, de crescimento pessoal, que é você que tem que fazer, que ninguém vai fazer por você. Então quando você entra nessa energia de birra de criança, você está lutando contra a sua formação própria, o seu próprio crescimento, e aí você não se ajuda, você se atrapalha no processo. Então por isso que é mais pesado. Mas entenda que o coração dessa energia não é de dificuldade, é de você ter essa sua própria rede, de ter essa sua própria proteção e não ficar dependente de ninguém, dependente de circunstâncias, porque você está totalmente desprotegida, então qualquer coisa que acontece abala todas as suas estruturas, até porque você não tem uma estrutura bem formada. Então, com esse mental bagunçado, com essa implicância também que é sua, de não aceitar esse processo, de não aceitar esse caminho novo, aí vai ficando mais pesado. Mas vamos olhar agora as previsões. E aqui com o tarô já mostra uma evolução, um crescimento mental seu. Então é aquilo, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então uma hora você vai entender: "Não, isso aqui tá vindo porque eu preciso me assentar aqui, eu preciso criar minha base, não é à toa". Aí você vai ter um clique, mas com certeza porque vai acontecer alguma coisa concreta, porque Virgem ele precisa de algo concreto para ele elaborar, então vai vir para você, ou vai vir já algum ganho, é muito pequeno, mas é simbólico. E aí mostra para você que: "Ah, eu tô no caminho certo, então eu não tô subindo essa montanha aqui à toa. Todos esses desafios, todas essas desestruturas que eu passei, elas não são à toa. Eu estou, num caminho de evolução". Aí vai ter esse entendimento, e aí você vai para uma energia de mais racionalidade, de mais lógica. E aí você vai entender a lógica, o mecanismo de todo esse desafio, de toda essa montanha que eu acredito que a montanha mesmo, o desafio foi mais no ano passado. Agora é mais entendimento, é mais integração sua e essa puxada na sua vida dessas bases. E aí você vai ter a compreensão, a maturidade. Então, teve todo esse processo de reclamação sua, de negativismo, aí vem depois já agora em 2026, no começo desse ano já vem esse assentamento, essa comparação, você vai começar a comparar e vai ver: "Nossa, não tem só essa perspectiva aqui que eu estava de reclamação, tem outra forma de levar. Nossa, questionamentos, mais questionamentos", você vai elaborar melhor e aí você cria uma estrutura mental melhor, que encara esses desafios de frente, aí você entende: "Não, isso aqui é para o meu bem". Basicamente é esse o entendimento. Não é para o meu mal, é para o meu bem. Então se você está levando como mal, alguma coisa que é boa para você, vai tudo ser mal. E aí vem essa mudança de pensamento já em 2026, e pelo encadeamento aqui eu acredito que lá para março, abril, que você vai ter essa formação psíquica melhor, é para o meu bem. Eu também tenho que trabalhar pelo meu bem. Eu acho que esse é o entendimento principal, que você está lutando contra você, quando você bate de frente com o seu próprio processo de maturação, de desenvolvimento, porque aqui, Virgem, é subida, você precisa subir, não é só amadurecimento de idade, é amadurecimento mental. Você precisa crescer e a sua energia ainda é muito infantil, você ainda está trazendo, comportamentos infantis com coisas que são adultas, então o adulto está chamando, o mental está chamando, racionalidade pura, a maioria aqui estará numa energia mais de elemento ar, então se você tem, forte no seu mapa Gêmeos, Aquário, Libra, vai te ajudar nessa sua formação psíquica, e também a energia terra, que é a sua energia de essência, é dessa parte de estrutura. Então vai ser muito mais ar e terra nesse ano. Então é trabalhar essa compreensão, é ter o seu chão para pisar, mas também ter consciência disso. Se você não tem consciência, você vai trabalhando contra você.
você vai trazendo mais desafios. E eu acho que esse seu lado adulto vai te mostrar que muitas coisas ruins que você estava vivendo e passando, é porque você mesmo, você mesma criou. Então essa será a base também de tudo que vai virar a sua chavinha mental, que nossa, muita coisa também eu criei, muita coisa eu me atrapalhei, eu fui muito imaturo e aí a minha vida tá desse jeito. Então tem mais essa responsabilização sua de entender que: "Poxa, eu preciso aqui me orientar melhor na minha vida, eu preciso trabalhar ao meu favor". Então, já tem, essa conscientização, a sua energia de consciência aqui vai melhorar muito, e aí tem, essa energia mais de arriscar, que eu acho muito fora do padrão de virgem, mas que vai ser muito boa. Porque quando você tem essa capacidade mental melhor, você encara as coisas de uma forma melhor, aí você consegue criar, e aí você consegue abrir as possibilidades, e aí você vê que tá, aqui não tá tão ruim como eu pensava, eu posso melhorar aqui essa situação. E aí você começa a misturar, a se testar mais e principalmente essas áreas que eu falei, que são chaves na sua vida, que precisam estar funcionando bem, e aí você vai misturar dentro dessas áreas, você vai tentar organizar, e também tem energias passadas aqui que fala que você já conseguiu dar jeito antes, você já teve respostas mais positivas antes, que aí é essa capacidade mental de não só olhar com esse negativismo, com essa dureza e essa rigidez, essa energia muito bruta. Aí depois você vem com uma energia mais lapidada, e aí você começa a olhar também para trás e ver que muitas coisas deram certo. Então eu vou repetir o que deu certo. E vem uma energia criativa, uma energia aberta, o seu campo fica mais aberto, e aí você sai dessa energia de desafio extremo, de dureza, e você vai para uma energia mais sólida, que é o principal foco desse seu ano passado e vai continuar nesse ano, porque a sua torre ainda está em formação. Então essa proteção, ela vai sendo criada agora com essa sua conscientização. Se você não tiver essa conscientização, virgem, nada vai mudar. Você vai só criando mais derradeira na sua vida. Aí é só essa energia de luta extrema, de aqui também vem com você muito sacrifício. Então, talvez o seu olhar, né, essa sua energia bruta de criação e também de criança, é tudo com muito custo, é tudo com muita luta, eu tenho que guerrear. E vem a conscientização falando que não, muito da sua vida é decisão, é escolha. E aí você começa a escolher diferente, a fazer mesmo cortes, limpezas necessárias na sua vida, e aí você começa também a lidar com o passado, aí o passado vem para ser limpo, e aí você entende: "Ah, essa pessoa não voltou aqui à toa também, essas pessoas do passado, essa pessoa não pensou em mim à toa, porque eu preciso fechar um ciclo". E tem com certeza muitos ciclos aí abertos, na sua vida, por isso que vem também essa energia de montanha, então, muita coisa em aberto, não tem fechamento, não tem conclusão, não tem essa energia adulta, e aí eu vou deixando tudo no ar, né, com essa energia que eu falei de ar mais bruta, mais infantil. Eu não termino, eu não converso, eu não ajo como adulto, aí fica essa birra, eu brigo com as pessoas, eu implico, eu me afasto, eu não tenho uma atitude que vai enfrentar, de enfrentamento. E esse seu lado adulto quer enfrentamento, quer fechamento aqui, quer limpeza, quer corte, quer decisão. E aí essa é a rede que vai sendo formada. Aí é uma pessoa adulta escolhendo, agindo, entendendo que as suas ações, as suas escolhas vão trazer muitas consequências. E aí você vai entender que muitas consequências do que você estava vivendo, que estava pesado, é porque você escolheu, é porque você fez, você aconteceu ali junto com a vida. As coisas não vêm para você sozinhas. Você está trocando junto com as coisas. Então sair dessa implicância, dessa mentalidade imatura e impulsiva vai te ajudar muito, e aí você vai ter um viés muito mais apurado. E aí vem esse mental bem formado. E aqui também na leitura pode estar falando de questões de saúde mental, de tratamentos que funcionam, de você ter uma abordagem, né, um terapeuta que tem uma abordagem que para você funciona muito e tira você
desse pensamento mais baixo, desse pensamento de birra e traz você para um pensamento bem melhor, que aí você elabora, você se regula melhor e consegue lidar até mesmo com questões de transtorno ou se você é neurodivergente, enfim. E aí você encara tudo de uma forma mais forte. E aí não é qualquer coisa que te pega, não é qualquer coisa que vai te desestruturar. Então talvez essa rede também seja psíquica para alguns casos de pessoas aí que estão passando por tratamentos mesmo. Então tem que ter um bom tratamento, tem que ter compromisso. Energia de casamento é isso, você tem que se comprometer com a sua melhora. Não é só querer que as coisas melhorem para você, que aí você vai ficar bem, não, você precisa estar bem. Então eu acho que basicamente, você tem que se cuidar, cuidar de você, cuidar da sua mente, que a sua energia está falando muito disso, e aí cuidar dessas áreas que eu falei que são mais importantes, que aí a sua vida vai entrar num equilíbrio, porque esse desequilíbrio todo, Virgem, vem muito também dentro de você e acaba casando com os desafios de fora e aí tudo fica mais pesado. Tudo para você tá num volume muito maior do que realmente é. E quando a gente tá bem, quando a gente tá com a cabeça bem feita, aí a gente encara de outra forma, é isso que você vai aprender, que não é o problema, não é o desafio, é como eu tô encarando, é como eu tô vivendo isso, é como que eu tô no meu caminho. E principalmente, eu tenho que ter as minhas coisas, as minhas bases. Eu preciso me orientar melhor na minha vida, eu preciso me solidificar. Então, basicamente é isso, você precisa de solidez. E aí você vai ter proteção, e aí as coisas não vão mais te desestruturar como te desestruturavam antes. Então, essa é a mensagem principal do seu novo ano, que eu acredito que é mais a continuação do caminho que já foi feito na sua vida, já no ano passado. E agora olhando as principais energias, os principais acontecimentos com o baralho cigano, então nesse primeiro semestre vem energia de mais movimento, a sua vida estará mais movimentada, vai começar de forma, né, mais tranquila, e aí você vai vendo que as coisas estão fluindo, que está acontecendo, que está se movendo. Então, se no ano passado você estava muito nessa energia de luta, com essa mudança de mentalidade, você vê que a sua vida vai entrar num movimento melhor, as coisas mais organizadas. E você também estará com um pensamento mais organizado, e aí, no geral, as coisas ficam com um movimento melhor. E tem aqui também energia de pequenas viagens, é viagem em conjunto, é viagem de trabalho, é tudo rápido, mas talvez você precisa disso. Aqui também está falando que você precisa de um tempo, de um afastamento curto, para você colocar algumas coisas em ordem aí na sua vida. E essa energia que eu falei da torre, já no começo do ano você vai começar a focar nisso. Que você precisa batalhar pelo seu, que você precisa colocar muita coisa em ordem. Então esse começo de ano vai vir forte, uma vontade de organizar mais as coisas, se está com problema com alguém, vai tentar resolver, vai tentar conversar, a sua mente estará bem melhor, bem mais tranquila e você vai conseguir ter essa capacidade de racionalizar de uma forma mais limpa. E aí você vai querer trazer essa organização para várias áreas da sua vida, então o seu pensamento para futuro estará mais apurado, e aí você vai ter essa capacidade de organização, que isso você faz muito bem, dentro do seu signo, e aí você consegue ir colocando a sua vida nos eixos já desde o começo do ano, para não ficar empurrando a vida com a barriga, toda essa desorganização, todas essas coisas que não estão legais, aí você já começa a querer colocar tudo nos eixos, é fazer conta, ver o que está gastando demais, é pagar as contas, pagar dívidas, vai vir muito essa energia já logo de cara nesse começo de ano. E tem aqui também energia de reconciliação, então você também vai trabalhar com reconciliação, como tem essa energia de mais capacidade mental, aí você vai entender muitas coisas, vai limpar essa energia impulsiva, imatura, e aí você vai agir com mais maturidade. Então aqui cabe também reconciliação e elos mais fortes. Você vai entender também que como veio, né, na sua energia inicial falando de casamento, você precisa de elos muito fortes. Compromisso, energia de compromisso, não essa energia rasa, solta, você vai entender isso também e vai trabalhar mais por isso no começo do ano. E também está favorável para viagens, pequenas viagens de
lua de mel, de casal. Energia de casal também tá muito boa, mas como eu falei, dentro dessa maturidade de trabalhar por um relacionamento bom, olhando com essa energia de torre de crescimento, trabalhar nas bases, trabalhar com verdade, com a realidade, mas focando numa energia de construção. A sua energia também fala muito disso, Virgem, construção. Aqui olhando na parte de casa, vem alguma boa notícia em relação à casa, pode ser, aluguel de casa ou venda de casa, tem alguma documentação também que vai dar certo, tá tudo muito aberto para você resolver. Então se ano passado você estava passando perrengues com relação à casa, moradia, a tendência é que já melhore agora no primeiro semestre de 2026. Então no geral, documentação que está ligado com casa, com moradia, está bem favorável. E se você estiver querendo mudar de casa, aqui a sua energia fala, né, de decisão, de planejamento, então é se planejar mais, mas com certeza você vai encontrar a casa ideal aqui. E é muito de sorte que você vai encontrar, assim, mas vai te encantar, você vai sentir alguma conexão com essa moradia aí que você está procurando, e aí você encontra, tem aquela sintonia, tem aquele feeling: "Nossa, esse é o lugar". Ou aqui também a gente está falando de pessoal, de cuidado pessoal, de cuidar da aparência, tá muito favorável para esse começo de semestre. Também cuidado com saúde física, mas muito no externo. Às vezes você já está aparentando ter algumas coisas, pode ser de descuido, de sedentarismo, e aí você começa um tratamento, você começa uma academia, e aí você já vê as mudanças. Aqui a sua energia de aparência nesse ano estará melhor, se você cuidar melhor ainda, mas eu acho que o que vai chamar mais a atenção das pessoas é o seu externo, é o que você está mostrando. Então fique mais atento a essas coisas, porque a primeira impressão acaba ficando, Virgem. Então cuidar do externo também é muito bacana dentro das decisões aí que você está tomando nesse ano que começou. Então se você quer, se relacionar com uma pessoa bonita, bacana, você também tem que ter uma boa apresentação. Se você quer melhorar na área profissional, se você quer ser levado mais a sério, a aparência também conta. Não é só a aparência de vaidade, de beleza, mas é como que tá a sua cara, o que que você está passando para as pessoas. E essa energia infantil que vem com você, desse mental bagunçado, essa energia bruta, o que que você passa para as pessoas, o semblante? É de brutalidade, ou é cara feia, é cara de birra, então isso também trava muitas coisas. Então é olhar essa apresentação sua, desse cuidado, ficar mais sereno, essa energia também mental mais madura, você vai ter uma outra cara, uma outra roupagem, e você vai ver as pessoas te tratando de uma forma bem diferente. A resposta será mais positiva e você vai entender que as pessoas vão ser mais generosas com você, estarão mais abertas, as coisas vão vir mais fácil na sua mão. Então esse é o entendimento que eu falei dessa sua maturidade mental, e aí você vai entender também no externo, no jogo da vida, nas respostas que você vai tendo nas e principalmente nas situações concretas que você vai ver, vai comprovar, e aí você vai entender que eu também preciso cuidar de mim, eu também preciso cuidar da forma que eu estou me apresentando para as pessoas, como que está a comunicação. Energia também mental fala de comunicação, Virgem. Talvez a sua comunicação não esteja muito boa e você precisa melhorar. E entra também dentro dessa energia que eu falei de maturidade, maturidade de como se apresenta, de como fala, de ser mais direto, de escolher, de bancar a decisão, aí a resposta é diferente. Aí você é uma pessoa de valor, aí você é uma pessoa que tem estrutura. Quando você faz muita birra, briga, entra em conflito à toa, ou gela do nada, ou se fecha, você não vai ter uma resposta positiva nem das pessoas e nem dos acontecimentos. Mas isso você vai entender e integrar mesmo no corpo, na mente, com o tempo. Também não vai ser automático, até porque energia terra é uma energia que demanda tempo, demanda experiência, demanda sentir, e aí depois integra. Para finalizar aqui, de principais acontecimentos, veio a parte profissional, ainda a energia estará mais instável no trabalho,
mas aqui tem eventos importantes e interessantes. Pode ser eventos ligados à sua área profissional, ao seu trabalho? Pode, mas pode ser também eventos da vida que vai testando você na parte profissional. E tem energia aqui de campo mais aberto. É necessário que você olhe mais outras ofertas de trabalho, porque eu ainda sinto a parte profissional muito obscura para você. E eu acho aqui pelas energias que você não está bem posicionado aí profissionalmente, não está como você gostaria, ou você não está sendo bem pago, valorizado, então precisa correr atrás, precisa ver outras oportunidades e também ver se você não precisa de melhorias. Como na sua energia mental falou de evolução, falou de crescimento psíquico, de escolhas, então, Virgem, você também precisa escolher, estudar mais, ver o que qual a melhoria que você pode trazer no seu currículo, no seu perfil profissional, porque com certeza isso vai te atrair opções melhores e oportunidade de você escolher, porque é muito ruim quando a gente não está sendo valorizado no trabalho e a gente não tem opção. Mas por que que não tem opção, virgem? Então questiona isso, que aí entra dentro do que eu falei dessa implicância, dessa, cegueira mental de: "Ah, para mim nada dá certo", não, você também não está bem posicionado aí. E aí tem que assumir essa energia de rei, porque aqui você começa na essência do pajem de espadas, né, o que eu falei da energia impulsiva e imatura, depois passa para a energia do cavaleiro de espadas, que é mais curioso, é mais questionador, se movimenta mais, age mais, tem mais atitude, e aí passa para uma energia de rei, integra esse mental, essa racionalidade e cria oportunidade para si. E também capacidade mental vem essa curiosidade de estudar mais, de se posicionar melhor no mercado, na própria vida. Então, tem que fazer acontecer, virgem. Você vai entender isso, que você também tem que tomar decisões que vão te ajudar, como eu falei, trabalhar ao seu favor. E isso também dentro do seu profissional vai te ajudar muito, que com certeza a parte profissional é uma das mais importantes para gente, que ajuda a criar esse solo fértil, ajuda a criar essa torre que eu falei tanto, essa base, que é isso que você está precisando nesse momento. Por isso que vem tanta desestrutura, por isso que vem tanto desafio, e você não precisa mais caminhar dessa forma. Esse é o entendimento principal aí desse seu novo ano. Bom, agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Aprenda a lidar com a finitude das coisas. O primeiro passo para a transformação é a aceitação. Não precisa concordar, mas quando algo não depende de você, não existe controle. Aceitar que situações, relações, ciclos têm começo, meio e fim é o melhor caminho para atingir o seu self, ou seja, a sua totalidade. Bom, Virgem, fica esse trecho aí para reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não fizer sentido, veja os seus outros signos fortes do seu mapa astral. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.